Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional do Pão Diário, com mais uma palavra que possa edificar-nos e alimentar a nossa alma e o nosso coração. A palavra de Deus se encontra hoje, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo de número 19, a partir do versículo 40, que diz assim a palavra do Senhor. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Irmãos, estamos aqui nesta palavra diante de um momento onde antecedia a ocasião em que Jesus entraria montado no jumento na cidade de Jerusalém. Nesta ocasião, Jesus já era muito conhecido. O nome do Senhor Jesus já havia percorrido todos os lugares, a qual o povo já clamavam pela presença dele em Jerusalém. Todos aqueles que tinham ido a Jerusalém para a Páscoa tinham ouvido falar do Messias, tinham ouvido falar do Filho de Deus, daquele que curava, daquele que ressuscitava. Tinham ouvido falar que por onde Jesus passava aconteceria um milagre. Jesus, ele chamou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de frente. Ali vocês encontrarão preso um jumentinho, e que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Assim fez os discípulos, buscou o jumentinho e trouxe a Jesus. As pessoas o aguardavam ansiosos em Jerusalém. Alguns comemoravam a entrada triunfal de Jesus, em um momento em qual eles clamaram o nome dele com poder e glória. Era um domingo ao qual ficou conhecido até os dias de hoje como Domingo de Ramos, porque na época as pessoas se posicionaram ao longo da estrada, muitos colocavam ramos para o Senhor Jesus, muitos colocaram as suas vestes diante do jumentinho quando Jesus passava diante deles e gritavam, clamavam o seu nome: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Foi essa a saudação alegre dos judeus para receber Jesus em Jerusalém, porque sabiam que Jesus estava cumprindo a profecia que está lá no livro de Zacarias, no capítulo de número 9 e versículo 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, o justo Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, o povo, para anunciar que realmente era o Messias, Jesus escolheu um momento em que o povo de Israel estaria reunido em Jerusalém, um lugar onde grandes multidões poderiam vê-lo e proclamar o seu nome, proclamar a sua missão de um modo inconfundível. A questão é que quando Jesus estava vendo aquela situação, todo o povo estava extremamente animado. Tinham certeza de que a sua libertação estava a caminho. As pessoas que louvaram a Deus tiveram uma ideia errada a respeito de Jesus. Por quê? Elas esperavam que ele fosse o líder que restabeleceria a nação judaica, Eles esperavam que a sua antiga glória voltaria. Deste modo, eles ficaram surdos em relação às palavras dos profetas e cegos quanto à verdadeira missão de Jesus. Quando se tornou aparente que Jesus não faria o que eles esperavam, muitas pessoas que saudaram se voltaram contra ele. Já os fariseus, que pensaram que a aclamação fosse um sacrilégio, fosse uma blasfêmia, não queriam que alguém desafiasse o poder e a autoridade deles,
e nem desejavam uma revolta, pois esta atraria o exército romano contra eles. Então pediram a Jesus que mantivesse o povo calado. Foi quando Jesus respondeu a ele que mesmo que se eles se calassem, as próprias pedras clamariam com toda a alegria, não porque Jesus estivesse estabelecendo um poderoso reino secular em Jerusalém, mas porque estava estabelecendo o reino eterno de Deus, a razão, irmão, para a maior de todas as comemorações. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Os líderes judeus haviam rejeitado o seu rei. Foram longe demais, recusaram a oferta de Deus de salvação em Jesus Cristo quando foram visitados pelo próprio Deus encarnado. O povo que ali estava aclamando, gritando glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Rei que vem em nome do Senhor, seria também o mesmo povo que olharam para ele e receberam ele como o Rei dos Reis. Seria o mesmo povo que se frustraria quando viram que Jesus ele não veio fazer aquilo que eles queriam, porque Jesus ele veio em missão de nos salvar, de salvar a Jerusalém das garras do inimigo. Por isso Jesus ele se debruçou sobre o jumento e chorou, porque o mesmo povo que gritava glória a Jesus nas alturas, o mesmo povo que gritava, que anunciava o Senhor Jesus, Rei que vem em nome do Senhor, seria o mesmo povo que gritaria crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O que eles não entenderam? Jesus ele veio anunciar o reino dos céus. Jesus ele veio como o Rei do Senhor, mas do reino dos céus. Jesus ele veio cumprir o mandamento de Deus, anunciar-nos o caminho da salvação. Salvação, não apenas libertação das coisas físicas e materiais. O que muitos ainda nos dias de hoje enxergam Jesus desta maneira. Quando ouvem falar de Jesus, quando ouvem os seus milagres, quando ouvem que o Senhor Jesus ele cura, ele restabelece, quando ouvem que o Senhor Jesus ele operou um milagre na vida de alguém, restaurou um lar, tirou pessoas das drogas, operou um milagre no hospital, as pessoas vêm para Jesus porque já estão sobrecarregadas, estão aprisionadas pelas coisas deste mundo e não vêm para Jesus de fato, porque Jesus ele veio nos trazer salvação. O nome do Senhor Jesus tem sido para muitos uma senha. E quando estão buscando ao Senhor, estão começando a aprender a se relacionar com Ele e aprendem que Jesus ele é um nome poderoso que apenas veio nos trazer salvação. Quando começam a enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas de uma forma espiritual. Quando percebem que as coisas materiais são coisas passageiras, muitos o abandonam, muitos se entristecem e fazem como o povo em Jerusalém. O crucificam novamente porque dão as costas para o Senhor, porque foi isso que o povo fez em Jerusalém, isso que levou Jesus às lágrimas, porque eles não viram Jesus como o Messias, o Salvador, mas sim como um homem natural, porque eles queriam a salvação física do exército romano, eles queriam a sua glória de volta, e muitas das vezes o homem busca Jesus porque quer glória, e Jesus ele entrou em Jerusalém em um jumento, irmão. Ele não veio montado em um cavalo branco, vestido com vestes reais e uma coroa em sua cabeça. Ele veio como um homem simples, mas aquele homem que não veio representar as coisas naturais deste mundo, mas que veio anunciar o reino dos céus. Então você que tem caminhado com o Senhor Jesus, ei, não se decepcione, porque ainda você não alcançou a casa tão esperada, o carro tão esperado. Não se decepcione, porque ainda a cura não chegou sobre a sua vida, porque primeiramente você tem que se arrepender dos seus pecados, perdoar, abrir o seu coração para que Jesus venha fazer morada.
e acontecer o milagre. Porque antes de curar Jesus, ele dizia: seus pecados estão perdoados. Ele dizia que nós devemos perdoar. Jesus, ele veio nos ensinar, ele veio trazer a presença de Deus sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Então, se você não alcançar Jesus pelo poderoso Espírito Santo, nada que você possui ou vá possuir neste mundo fará sentido algum. Tudo que vai acontecer é o que aconteceu com o povo em Jerusalém. Vai se frustrar e vai dar as costas para ele. Olhe para Jesus como Salvador. Um dia desceremos ao pó, como a palavra de Deus, retornaremos ao pó. Saímos do pó e voltaremos ao pó, e para o pó não levaremos nada, porque nu viemos ao mundo e nu retornaremos. Mas a alma que o Senhor nos concedeu, a alma vivente, Ele requer de volta. Por isso que você precisa pensar os seus atos. Por isso que você precisa se arrepender, meu irmão, e receber Jesus em sua alma e em seu coração. E ter sede de Deus, de justiça, para que Ele venha cumprir de verdade uma história diferente em sua vida. Aí sim, as coisas que você almeja vai acontecer, porque o seu coração já não estará mais nela. Busque Jesus pelo aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus de majestade, em o nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença, quero unir, ó Pai, a minha fé com a fé de cada um neste momento. Pedir ao Senhor que o Senhor, meu Deus, possa abrir os nossos olhos, que nós não venhamos enxergar o Senhor apenas como um Deus que venha suprir as nossas necessidades, assim como o povo, meu Pai, o Deus, em Jerusalém, que o recebeu de braços abertos, glorificando e exaltando o seu nome, mas depois, ó Pai, foram os mesmos que o crucificaram. Então que nós não venhamos te crucificar quando não conquistar algo, que nós não venhamos, Senhor, te crucificar, ó Pai, quando algo der errado em nossas vidas, que a nossa visão seja um Senhor, um Deus de salvação, um Deus que morreu na cruz, ó Pai, para levar sobre si todas as nossas dores, o nosso pecado, e através de Ti nos levar à salvação, Pai. Que nós viemos Te enxergar como um Senhor que é poderoso e que está ao nosso lado todos os momentos, como um Deus, Pai, que está aqui para nos abençoar, não apenas pelas coisas que necessitamos neste mundo, mas por um Deus amoroso que é piedoso, que vem curar a nossa alma, o nosso coração, de toda a angústia desse mundo, Pai. Então que nós vemos ter um sentimento de perdão, um sentimento de graça, um sentimento, ó Deus, de misericórdia, Pai. Que cada dia, Senhor, o Senhor venha nos renovar com a sua graça, com o seu amor, que somente o Teu Espírito Santo venha fluir em nossa alma, em o nosso coração. Que a Tua graça, Senhor, resplandeça sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Deus, neste dia abençoar cada pessoa. Livra-os do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Livra-os, ó Deus, do assaltante, ó Pai, e do homem maligno. Livra-os de toda astuta cilada do mal, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Oliveira, e esse foi mais um Pão Diário.